importante pontuar isso, né? Eu recebo muito paciente nesse estado. Tomando Zolpidem, tomando remédios diversos, principalmente remédios... O Zolpidem é para... Normalmente se usa ali para dormir, né? Isso é muito dormir, comum, né? muito comum as pessoas usarem, né? Os médicos receitarem nesse sentido, mas obviamente tem perspectivas diversas, né? Mas remédios, né? Que a pessoa vai no psiquiatra uma vez, ela tem a receita médica ali em mãos, o médico, né, o psiquiatra receita aquelas medicações, entendendo aquilo vendo aquela receita dentro de um plano de tratamento para aquela pessoa, com começo, meio e fim, ou de fato esperando no retorno enxergar como aquele remédio agiu, para daí ter algumas estratégias para essa pessoa, a pessoa não volta mais. Abandona o tratamento. Abandona o tratamento, infelizmente, acaba conseguindo renovar essa receita em alguns lugares. Sério? Acontece bastante, muito relatado pelos meus pacientes no consultório. Consegue atualizar, consegue a medicação com um amigo do amigo do amigo, que também toma, e é o mesmo miligrama, é o mesmo remédio, e aí a pessoa vai lá, renova e empresta alguns comprimidos, e a pessoa continua tomando. E não, mas o médico receitou... E não retorna no psiquiatra, E não retorna. Né? Ah, mas o médico receitou, Jardel. Mas foi a última vez que você foi? Não, tá com 7 meses. Eita. Então, você entende? E aí, muitas vezes, olha como isso é interessante. Muitas vezes, esse paciente chega na clínica para me atender ele e é perceptível que muito dos sintomas que ele está se queixando é pelo uso abusivo do remédio. Tomando errado, né? Sem orientação médica, entendendo que porque foi uma vez, aquela receita vai valer para a vida toda. Sim. Né? E não é assim que funciona. Obviamente, as pessoas não podem abandonar o tratamento farmacológico por viés, qualquer que seja o viés que essa pessoa tenha, ou qualquer que seja a religião que essa pessoa tenha. Existe um profissional ali que receitou e ele tem um plano para você. Sim. Agora, fazer o uso abusivo dessas medicações, continuar o uso dessas medicações sem a orientação médica é igualmente danoso. E aí você tem também muitos preconceitos de não uso do remédio, porque dizem, mas fulaninha tomava e agora ela não consegue viver sem a medicação. Não quero ficar dependente de remédio, não. Tem muito isso. Né? E muito da resistência de tomar ou continuar tomando remédio é a ideia de que conhece fulano, conhecido de não sei quem, que toma e não tomou e não consegue mais parar de tomar. Sim. E tem série de reações quando para. E aí, quando você vai ver a vida dessa fulana, que o paciente está citando, na grande maioria das vezes entra nesse quadro que a gente acabou de citar. Aquela pessoa que foi no psiquiatra uma vez, passou remédio, nunca mais voltou, ficou tomando. Tá sem acompanhamento. Passou anos tomando, tendo pacientes que passam anos tomando remédios para dormir. Entende? E, naturalmente, você tem um fator ali, principalmente nessas medicações, que pode levar esse indivíduo a uma situação de dependência mesmo. Sim. Mas não porque ele tomou remédio, mas porque ele tomou indevidamente. Sem um acompanhamento médico. Eu costumo dizer para o paciente que tem esse tipo de palestras, quando eu toco nesse assunto, que, na verdade, o fator ou o elemento que tem menos culpa nessa dependência que foi gerada é o remédio. O remédio é o mais inocente. O remédio é o mais inocente dessa história. Por quê? Porque o processo de dependência só ocorreu, na grande maioria das vezes, pelo uso devido do paciente. Do paciente, né? Entende? Então, assim, é trazer essa responsabilidade para o indivíduo. Não, tem a ver, essa dependência muitas vezes tem a ver com o indivíduo. Jardel, você está anulando a possibilidade de um médico acabar sendo imprudente? Não, obviamente que a gente sabe que tem profissionais. Sim. Né? Obviamente. Mas dizer que esse é o principal caso e é o mais recorrente, são os médicos receitando errado ou abusivamente para prejudicar a vida da pessoa? Não. Aí não faz sentido você sustentar esse tipo de ideia. Então, normalmente, acaba ocorrendo porque o indivíduo toma de forma indevida mesmo. Sim. E não é tão difícil você ver isso na clínica. Tá? Não é tão difícil. Por isso que é muito importante o psicólogo ter essa propriedade dos efeitos da medicação, ter essa propriedade de conseguir interpretar, pelo menos minimamente, essa condição farmacológica que o indivíduo está ali. Porque acontece muitos dos sintomas e muitas das queixas que o indivíduo tem e chega na clínica, quando ele já toma remédio, muitas vezes é por um uso abusivo da medicação. Então, quer dizer que a maioria dos pacientes
ficam na psicoterapia ali de forma mais constante com o psicólogo, né? Uhum. Terapia com psicólogo. Semanal, quinzenal, né? Semanal, quinzenal, mas o psiquiatra abandonou, né? E Vai aí... muito menos. Isso. E aí o que Perde esse acompanhamento da questão dos medicamentos. No né? meu caso, eu posso falar no meu caso. Quando eu pego um paciente que ele está nessa situação e ele sinaliza para mim, olha, eu estou tomando a medicação e é uma medicação que estou conseguindo remédio porque faz tempo que eu não renovo uma receita com o meu médico. É mesmo. Quando ele me sinaliza isso, Nossa. a prioridade do processo começa a ser o retorno dele para o médico. Sim. Eu estou falando do processo do qual eu faço. Sim. Tá? A partir dali, quando ele me sinaliza essa realidade, a prioridade do processo terapêutico começa a ser o retorno dele ao psiquiatra. Porque em momento algum eu posso dizer para ele parar, Sim. em momento algum eu posso dizer para ele continuar. No sentido de que eu não posso determinar nada, porque ele já está no uso que está totalmente irregular. Sim. O que você tem que fazer é voltar para o seu psiquiatra. Ele está com praticamente urgência. se automedicando. Se automedicando. Né? Acreditando sem que acompanhamento, isso. Né? E aí cai naquela ilusão de que acreditando porque o médico receitou há 7 meses, 9 meses, há 1 ano atrás, ainda faz sentido manter tomando aquilo sem voltar lá. Entende? Então, assim, você não pode tratar as medicações, né, psiquiátricas como muitas vezes você se trata de maneira já errada também, Sim. outras medicações que são comumente usadas. Então, assim, já é errado. Mas as psiquiátricas, de maneira mais específica, elas tendem a ter um dano muito mais significativo. Sim. Que está mexendo no teu sistema nervoso, enfim. Verdade. Então, assim, isso acontece bastante na minha prática clínica e reforçando. Todos os meus pacientes que estão nesse estado, a partir desse momento, que se torna prioridade no processo, é esse retorno ele ao psiquiatra. Tá? Sim. Então, eu não tendo a manter pacientes que estão nessa situação. Normalmente, como isso se torna um ponto-chave do processo terapêutico, ele tende a voltar. Uhum. Ele compreende. Então, o psicólogo ele tem um papel muito importante nesse sentido. Sim. Porque se o psicólogo banaliza, o paciente está aqui há 1 ano tomando esse remédio aí para dormir, e ele me sinalizou que não vai voltar, que está tomando, e eu simplesmente encaro como um simples fato da vida dele, que não é tão relevante, você está falhando muito. Uhum. Porque isso vai estar diretamente atravessado ao processo terapêutico. Verdade. Porque talvez, naquele momento, o fator mais problemático dele esteja sendo aquela medicação daquela forma. É verdade. E realmente, pensando por esse lado, né, ele não pode ficar tanto tempo sem o acompanhamento com o psiquiatra. Porque pode ser que a medicação, ele precise de uma dose menor. Isso. Ou de outro remédio, ou de uma dose maior. Tem que ser acompanhado para ter esses ajustes, né? É inegociável, né? Sim. Lembrando que não são todos os pacientes que estão em psicoterapia que estão tendo acompanhamento. Nem todos precisam, né? Sim. Então, casos e casos. Mas nos casos que o médico compreende que ele precisa, que ele passou por uma avaliação psiquiátrica e houve essa pontuação, a partir dali ele precisa sempre estar sendo orientado pelo psiquiatra. Sim, O psicólogo realmente ele está ali para reforçar esse processo e intervir nesse sentido de retorno. Nunca para, de alguma forma, se atravessar a isso, de maneira alguma. E é muito importante, né? Esse Sem papel dúvida, do psicólogo sem dúvida. ficar atento, né? Isso. A como está o paciente, se está tomando remédio, se não está, se está comprando indevido aí. Isso. Sem receita, né? O paciente comunicou para mim que faz uso de medicação e acompanhamento psiquiátrico, aquilo vira pauta do processo terapêutico de maneira importante. Uhum. Não posso mais deixar de perguntar se ele continua, quando foi o retorno. Eu preciso saber, no dia que eu tive um atendimento com ele hoje, nessa semana, ele me comunicou que no sábado ele vai ter um retorno. Próxima semana, uma das perguntas que eu tenho que fazer para ele é: como foi o retorno ao psiquiatra? Não dá para banalizar. Sim, com certeza. Que tem um fator muito importante de, obviamente, os efeitos positivos e os benefícios que essa medicação não está trazendo para ele. Ele precisa refletir sobre isso. E também os efeitos colaterais. Então, o paciente ele precisa estar afiado, né? Em relação a perceber o que é efeito colateral, o que de fato é um pico emocional
normal e natural que acontece na vida. Porque se ele começa a achar que todo pico de ansiedade, que todo incômodo que ele começa a ter é efeito colateral, é natural que ele não queira mais tomar o remédio. E quando ele para de tomar o remédio por um equívoco, ele está prejudicando o tratamento. E a própria psicoterapia. Então, assim, casos que sim, casos que não. Tá? Depende muito do transtorno. Depende, né? Então, nós temos transtornos que tendem, esse paciente ele vai ficar com essa medicação a vida toda, e você tem pacientes que não. Né? Então, por exemplo, você vai ter pacientes que têm um transtorno de ansiedade, como TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Às vezes ele vai tomar, às vezes ele tá às vezes ele não vai, às vezes com a própria psicoterapia, ainda está uma situação ainda não tão severa, não está trazendo tantos danos para a vida dele. A própria psicoterapia já consegue ali ter uma reversão bacana, ele consegue fazer escolhas e decisões que vão ajudar ele ali, ele não precisa ir para a medicação. Mas nos casos que ele normalmente essa medicação é uma medicação que já é planejada, com começo, meio e fim. É muito comum, né? De vários pacientes que eu atendo com TAG, eu acompanhei do começo, o meio e o fim, processo de desmame das medicações. E segue a vida, tá? Então, assim, agora já tem transtornos que não. A própria depressão também é um fato como esse. Às vezes o paciente toma por um longo espaço de tempo e chega um momento que o psiquiatra compreende que não é mais necessário para a vida dele. Já tem pacientes que tomam a vida toda. Aí começa a tirar. Depende Entendeu? muito, né? Depende muito do caso, e essa análise é feita pelo psiquiatra. O psicólogo, ele acompanha e reforça a necessidade desse paciente estar sendo acompanhado. Ele não opina em relação a se tá dando muito efeito, faz isso. De forma alguma. Sim, Esse não é o nosso lugar.